ativa esses lábios da glória. Adore a Jesus. Glorifique a Jesus. Vocês querem o rei? Escolhe vocês. E a gente tem tendência de ir pela aparência, né? Se tá de gravata, a gravata combina com o sapato combina com o pretendor da gravata. Aleluia, está bem alinhado, é vaso. Se entrar de calça jeans, camiseta, não é vaso, é carnal. Labachúria. Se pular é vaso, se não pular é vaso, não é vaso. Se falar língua estranha alta é vaso, se ficar glorificando baixinho não é vaso. Está indo pela aparência. Tem muita gente pulando e dando golpe, tem muita gente falando língua estranha e dando golpe. Dá para dar glória a Deus aí ou acabou a glória? Quer nem saber. Tiago que inventa de me convidar, depois fale com ele. Fala mais, Jeová! Se só, vocês querem um rei, escolhe vocês. Dê uma olhada em Saul, né? Só porque tem gente que tem cara de vaso, já viu? Já viu crente fazendo cara de vaso? Eita glória! É igual um filho de Deus que diz para mim: pastor, o senhor prega bem, mas a sua voz é muito fininha, chupa gelo, para a voz ficar grossa, rouca, aí o senhor vai ficar com jeito de pregador. Eu disse: quem diz que cara feia e voz rouca é atitude de pregador? Quem tem Deus na vida não precisa ter cara feia nem voz rouca. Alabaxuda de cara. Tem gente que quer me aguentar, gente. Faz uma cara feia e marcha na frente da gente para ver se a gente confessa alguma coisa sem ter. Você sabia disso? Dá uns 3 réus, 2 pratos na tua frente e te encara para ver se você vai. Eu estava em pecado. E aí olharam para Saul de Saul: tem um jeitão de profeta, tem um jeitão para ser rei. Escolheram Saul. Como a gente escolhe errado. Pai, olha aí. E a Bíblia diz, queridos, que Saul por uma vez até deu um de profeta, até profetizou. Porque tem gente que quando quer mostrar que serve, até profecia da carne entrega. Fulano profetizou para mim não ficar por baixo, deixa eu profetizar também. Fulano rodou para mim não ficar por baixo, mostrar que eu sou vaso, deixa eu rodar também. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quiser acreditar que eu sou vaso, acredite. Eu não quero saber se eu tenho que pular da glória para tu acreditar que eu sou vaso. Eu tenho uma convicção: eu sou ferramenta de Deus e está acabando a história. Pergunta para esse crente chique que está cochilando. Pergunta para ele: tu tem convicção que tu é ferramenta de Deus? Escolheram Saul. E a Bíblia diz que quando era para Israel sair para a batalha contra os filisteus, a ordem de Deus através de Samuel é o seguinte: espera 7 dias. Depois de 7 dias eu vou vir, vou sacrificar o Senhor. E depois que eu sacrificar Deus, vamos sair para a batalha e Deus com certeza nos dará vitória. A Bíblia diz que estava Jonatas apartado do seu pai Saul. E a Bíblia diz, queridos, que quando o povo começou a ver que Samuel não vinha para sacrificar, o povo começou a tremer, ficar com medo e começou a se espalhar, deixar Saul. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: eu sou de um tempo, queridos e amados irmãos, que não precisava de muita coisa para crente ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo que crente pensava 10 vezes antes de pecar, porque na casa de Deus tinha ferramenta. Antes de entrar, já estava revelando para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus! Nós estamos vivenciando dias de crente que está se vendendo. Nós estamos vivenciando dias de pastor que para você pregar você tem que ir na sala dele mostrar o esboço. Olha aí, pai. Labaxude me calamachão. Mas Deus nos ajude, que ainda nós tenhamos coragem de pregar aquilo que Deus nos manda para a glória de Jesus. O povo começou a se afastar.
E a Bíblia diz que Saul ficou assustado. E quando viu que o povo estava indo embora, ele resolveu sacrificar. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Abriu entre parênteses, você que é ferramenta de Deus. Não é porque você prega, que você pula, você marcha, Deus te usa, que você não vai respeitar a liderança. Eu não sei se você vai continuar dando glória, ou se vai pegar a Bíblia e vai embora para a tua casa agora. Aleluia, mas eu tenho certeza, aquele que ficar e ouvir até o fim a mensagem, vai sair daqui levando vitória para casa, para a glória do nome de Jesus. Não é porque eu prego, eu louvo, eu canto, Deus me usa, que eu vou passar por cima de liderança. Tem gente que, porque se considera ferramenta, vaso de Deus, não respeita pastor, não respeita líder, não respeita dirigente, vai passar por cima de tudo e de todo. E quando você pergunta para ele que igreja você é, eu não tenho igreja. Quem é o teu pastor? O meu pastor é onde eu vou. Larga de ser besta. Você tem que ter líder. Jeová quer te abençoar nesta terra. Saul achou que porque era rei podia sacrificar, mas ele não era sacerdote. E a Bíblia diz, queridos, que ele saiu para sacrificar. E quando ele saiu para sacrificar, a Bíblia diz que chegou Samuel. E Samuel disse: que besteira que tu fez, rapaz. Sacrificar, ele não diz para você que era 7 dias através de Deus. E quando eu chegasse, eu ia sacrificar e o Senhor ia sair para a batalha e ia nos dar vitória. E a Bíblia diz que quando os filisteus descobriram isso, sabe o que os filisteus fizeram? Eles disseram: vão matar todos os ferreiros, porque não tendo ferreiro não tem ferramenta, não tem espada, não tem lança, não tem enxada. Sabe o que está acontecendo? É muita gente, aleluia, que está matando o ferreiro, que é o Espírito Santo dentro da igreja. Tem igreja por aí que não pode mais falar língua estranha, tem igreja por aí que não pode bater mais palma, tem igreja por aí que o sininho voltou a tocar. Mas nesta noite eu louvo o Senhor, porque o sacerdote desta igreja ainda dá liberdade para o ferreiro trabalhar dentro da casa dele. Eles dizem: vão matar os ferreiros. Diga para o teu irmão que está do teu lado: não mate o ferreiro. Aleluia. Deixa eu ver quem tem um ferreiro vivo na sua vida aí. O interessante é que quando o ferreiro está na nossa vida, ele faz de nós a ferramenta que ele quer. O problema é que a gente quer ser o que a gente quer. Tem muita gente que, porque um canta, também quer cantar. Irmão, eu adoro louvar, eu amo ver os irmãos louvar, mas ai de mim se eu resolver louvar aqui, sabe o que vai acontecer? A igreja vai ficar de pé. Para quê, pastor? Para dar glória e não para ir embora. Então não queira ser o que você não é. Se o ferreiro te fez uma ferramenta para pregar, pregue. Se foi para orar, ore. Se foi para louvar, louve. O importante é estar na mão do ferreiro, para a glória de Jesus. Houve uma época em São Mateus, São Paulo, que apareceu um pastor orando para aparecer dente de ouro. Ele apareceu por aqui. Aí apareceu um bocado de gente orando para aparecer dente de ouro. Eu disse: qual é a edificação? Eu quero que me mostre qual é a edificação de aparecer dente de ouro na minha boca. E no vale que eu já passei, se aparecer dente de ouro na minha boca, vai durar 5 minutos só. Porque tem ferramenta que acha que só deve viver no auge. Se é ferramenta de Deus, vai ter dia que você vai ir para o vale. É Deus te lapidando, é Deus afiando, é Deus te preparando, porque Ele quer te usar para... E eu quero dizer que a coisa aqui para os passos de Deus, eu não estou nem preocupado se a vigília terminar você pulando ou você sentado. Eu estou preocupado o seguinte: de você ouvir, comer tudo e sair daqui glorificando e adorando o nome de Jesus. Já houve tempo na minha vida. Disse para o Tiago: não me chama mais para pregar, eu estou jubilando já. Estou velho, cabelo branco, minha voz não é mais que era. Mas houve um tempo da minha vida que, se eu não visse a igreja toda pulando, crente caindo para o chão, eu dizia: Deus me usou. E aí eu comecei a entender que muitos dos que pulavam, marchavam, aleluia, acabava tudo aquilo. Quando você ia ver, ele estava na mesma vida hipócrita, pregando, aleluia, murmurando, aleluia, pecando,
fazendo o que não presta. Deixa eu lhe dizer, o verdadeiro avivamento muda a pessoa. Quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais. Não adianta falar aqui, não adianta você pular aqui e comprar e não pagar da calote. Não adianta você pular aqui e tá fazendo o que não deve. Namoro canal é fornicação antes do casamento. Jeová está falando aqui nesta madrugada. Rega a mãe da glória, Deus aí, rega a mãe da glória aí, rega a mãe da glória aí. Eu quero, até agora há pouco estava dizendo, fala Jesus, eu quero ver agora. Queridos, a Bíblia diz que os filisteus descobriram: vamos matar os ferreiros que não tem machado, enxada, lança, espada para os hebreus sair contra nós matamos eles fácil. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que chama a atenção do pecador para vir para dentro da igreja não é o melhor som, não é os melhores instrumentos, não é cantor de nome. Eu estava vendo aqui alguém que nem nome tem, entre aspas, não está nos melhores congressos da vida. O seu nome não aparece nas faixas de congresso, o seu nome nunca aparece no panfleto da festividade. Mas eu vi gente aqui que tem uma unção maravilhosa de Deus, que Deus usou maravilhosamente aqui nesta madrugada. O que Deus está precisando nesses últimos dias não é de pregador e de cantor de nome. O que Deus está precisando nesses últimos dias é de adorador verdadeiro, que tem sinceridade na alma e que não quer levar seu nome, mas quer levar o nome de Jesus pelos quatro cantos. Quantos querem proclamar o nome do Mestre? Eu escandalizei. Alguém que outrora não era nada, hoje é ferramenta. Eu e o irmão Júnior que estamos aqui, vamos fazer festividade que o Tiago vai pregar. E ligamos para um conjunto e dissemos assim: nós queremos convidar vocês para estar louvando na nossa festividade geral da nossa cidade. Eles tiveram a cara de pau de dizer: nós cobramos 24 mil para ir aí, mais passagem, mais palco, com iluminação, o som e hospedagem para todo o conjunto. Fizemos o cálculo, dava mais ou menos uns 35 a 40 mil reais. Agora olha aqui para mim, você já ficou de cara feia, não quer dar mais glória. Aqui tem gente que não valia um canto. Aqui tem ex-traficante, ex-prostituta, ex-mendigo. Jesus limpou, purificou, é para a glória dele. Você pode dar glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus. Você pode, pergunta para o teu irmão se ele pode dar glória aí. Cadê? Querido, Jesus está mudando o cardápio aqui. Como que eu tenho que falar o que Deus está me mandando aqui. Como que eu, que não valia nada, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu cheguei a ponto na minha vida de enxertar tiner na veia. Cheguei a ponto de deitar debaixo de carro, cortar mangueira de carro para beber álcool misturado com gasolina. Louco, vergonha da família. Quando dizia em São Mateus, São Paulo, o chapadinho, aleluia, o Paulinho, bang bang, vem vindo aí, todo mundo tinha medo, era vergonha da família, vivia mais na rua, com uma 635, 38 refrigerado na cinta, do que em casa, cavalo de Satanás, não tinha valor para ninguém. Agora Jesus usa de misericórdia, me tira da lama, me traz para a casa do ferreiro, me faz uma ferramenta, e eu vou querer glória. A glória aqui é para Ele, a honra aqui é para Ele. Se você pode dar glória a Ele, glorifica. Se você pode dar glória a Ele, glorifica. Pergunta para o teu irmão aí: você já se esqueceu de onde Jesus te tirou? Porque às vezes a gente se esquece.